Bom, gente, o vídeo de hoje é basicamente isso aí. Mesmo tudo dando certo, eu ainda me sinto um fracasso. Eu acho que é isso. Mas assim, não é aquela sensação de fracasso, fracassei na vida, porque eu sou, agora, né, eu sou bem mais consciente de que eu não sou totalmente um fracasso, mas em compensação, sabe aquele negócio de tudo tá indo bem, mas não tão bem quanto eu gostaria, né? E não é nem assim por comparação e tal, de, não sei o quê, eu vejo fulano, como tá indo o processo de fulano, ou então rede social, e eu não tenho com quem me comparar, estando na posição que eu estou, vamos dizer assim. Mas é aquele negócio, eu reconheço que eu tô, né, melhor que os outros, e não me sinto melhor por isso, mas é aquele negócio de, eu sei que outras pessoas que estão no mesmo processo, assim, que eu de vida, estão lidando com outras condições, um pouco, diferentes das minhas, né? E eu, de alguma forma, vejo assim, cara, eu poderia estar pior, mas eu não estou, né? Não dizendo que a fulana tá pior que eu, longe disso, né? Mas é aquele negócio que eu vejo, gente, tem. Eu fico assim, meu Deus, mas por que que eu tenho isso aqui, mas por que que esse outra coisa que eu preciso agora, tipo, tem uma cena da série Atlanta, que é com o Childish Gambino, ou Donald Glover? É. É, que ele fala, eu não preciso comer em setembro, eu preciso comer hoje, agora, de preferência, né? É tipo isso, eu não preciso. A minha questão toda é que, tipo, o fato de eu estar desempregada desde dezembro do ano passado tá me dando. Começou assim a me dar um desespero. E eu sei que eu tô numa situação confortável, vamos dizer assim, que eu moro com meu pai, então basicamente não preciso me preocupar tanto com a questão de o que eu vou comer, né? Mas, minuto, ou naquela que a minha boca tá seca. Mas é aquela situação de, assim, preciso muito arranjar um emprego, tipo, agora, entendeu? E de preferência também pra me pagassem. Mas, ai, gente, sério. Só que, né, a gente ainda tem 30 dias aí pra trabalhar, né? Aqui em Manaus tá bem complicada a situação de ser plantonista, porque você tá recebendo com 3 meses, eu acho. Então, bem difícil essa parte. E, ai, gente, sei lá, sabe? E eu preciso muito de um emprego. Tudo isso pra eu terminar falando. Eu preciso de um emprego. Só que eu preciso de dinheiro, né? Não é bem de um emprego, é porque, sendo, né, uma pessoa que veio da classe trabalhadora, a gente sempre pensa trabalho e ter dinheiro, né? A gente não pensa no dinheiro como uma coisa, né, que cai na conta e a gente não precisa se preocupar do porquê que cai na conta, né? A gente não é herdeira. Então, assim, mas é isso. Sim, eu tava chorando, tá, gente? Então, por favor, não me julgam. Um treino depois da minha primeira reflexão. E eu me dei conta de que, na verdade, parte chata também. É que o que eu queria neste exato segundo era que alguém pegasse a minha mãozinha e dissesse: é isso aqui que você tem que fazer. No momento eu só quero seguir ordens. É nesse link que você vai entrar. É isso aqui que você vai fazer. E eu não tenho essa pessoa para me dizer o que fazer.
Sobrecarrega demais, gente, esse negócio de dar conta da nossa vida, né? E é isso. Ai, ai. Já sei o que eu vou falar na terapia. E é isso o vídeo, gente. Boa quarta-feira pra vocês. Mais tarde tem França e Marrocos. E eu acho que eu vou sair de casa pra assistir o jogo em outro canto. Só pra ter um motivo pra eu bater perna e andar, sabe? Eu acho que era o Kant que... Ou era o Rousseau, não lembro. Que dava caminhada, tinha ideias depois que ele caminhava, né? Meu problema é que eu quero dar uma caminhada no shopping e comprar. A gasta e volta, né? A gasta volta. Eu quero gastar, mas eu não posso. Só de ter pago 105 euros, 600 e quase 650 reais agora. Já foi o suficiente, assim, pra... menos mal que era coisa da faculdade, né? Mas... Ai, ai, gente. Queria ser rica. É nesse momento que eu tenho que pagar um boleto de 105 euros, é que eu desejo ser rica. Que do nada aparecesse um parente que me deixasse herança. Eu fico pensando, nossa. Às vezes me dá aquele negócio de... Como é que é? De pensar, mas nossa, eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz nada de mal pra ninguém. Mas é um pensamento meio. Porque ninguém te deve nada, né? Mas às vezes eu fico usando de comparação a Susana Richthofen, né? Que, pô, eu do lado da Susana, nossa, eu sou uma princesa. E a bicha recebe uma herança ainda de milhões, tá? O tio dela faleceu. Como ele não tinha herdeiros diretos, né? Filhos, que eu digo, ou esposa, é, ficou tudo pra ela. 5 milhões, se não me engano. E eu aqui. Não vou falar nada contra Suzana Richthofen, não, tá, gente? Que vai que esse vídeo chega pra ela, né? Mas assim, nada contra, mas também nada a favor, né? Devido aos fatos, né? Tem coisa assim que a gente. Tem coisa que a gente até se abstém, né? De dar opinião, porque falo com tranquilidade. Não tenho. Sei lá, acho que eu não tenho nem leitura pra dar opinião sobre isso. Então, tem coisas que, né? Vamos. Como é que é? Lugar de fala. Nosso lugar de silêncio, né? De bicha muda. Meme aqui da bicha muda. Então, assim, bicha silenciada, né? Eu acho um pouco capacitista esse meme. Mas eu acho, pelo menos. Mas, resumindo, é isso. Nossa, eu podia. Marx, me desculpa, mas eu falei agora que eu ia ser herdeira, viu? Ai, ai. Acho que foi a Conceição Evaristo que falou, que fez uma crítica a essa questão de que falam pra gente que é pobre. Ah, estude porque você vai vencer, você vai chegar lá. Ela, onde é que é esse lá? Começa aí. Onde é que é esse lá? Porque eu vi uma vez um vídeo de uma moça que, inclusive, a nossa. Como é que é? Sabe quando a pessoa tem delírio de grandeza? Até isso, né? Os nossos delulus, delírio de grandeza, ou qualquer coisa que você chame, né? Inclusive os nossos sonhos, ou as nossas ilusões, ou as psicoses, manias, essas coisas que acontecem, elas têm um horizonte. O horizonte é a nossa realidade. Como assim, Camilo? O horizonte é a realidade. Se a pessoa não tá desconectada da realidade ao ponto dela, né? Nem tanto. Porque às vezes o que a gente acha que é um. A pessoa tá falando, tipo, ah, eu quero comprar uma moto, vou me casar e tal. E a pessoa nem namorada tem, né?
E nem. Esse foi o exemplo que a moça deu, né? O cara não. Ele falou que ia comprar uma moto, ia casar com a namorada dele, que ia não sei o quê. Ele não tinha dinheiro, se eu não me engano, não tinha nem fonte de renda, mas não era assim, coisa que ele tava sonhando em ter, em obter, em realizar. Não. Era uma coisa que ele disse: Ah, o que que você pretende depois que sair dessa situação aqui? Não sei se ele estava em situação de hospitalização. E esse contexto aí eu não sei mesmo no vídeo, mas ele fala: Ah, eu vou sair daqui, vou comprar uma moto. Ele não tinha fonte de renda. Eu vou casar com a minha namorada. Nem namorada tinha. Então, assim, eu acho que às vezes quando a gente pensa da seguinte forma, do porquê que a gente tem que ter consciência de que talvez alguns sonhos que a gente tem, a gente não vai conseguir realizar, é esse horizonte da realidade. E eu não tô falando só de questão de delírio, né? Mas às vezes são os nossos sonhos, tipo, até na minha música preferida da vida, que é Viena, ele fala, Dream on, but don't imagine that all come true. Tipo, imagine, seja um sonhador e tal. Sonhe pra valer. Mas não ache que tudo vai ser realidade. Então, assim, inclusive agora eu tô. Quero chorar um pouco mais. No meu caso, ainda é menos pior, né? Porque eu ainda consegui. Mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco sozinha. E dito isso, vou começar a ler em algum momento, sabe Deus quando? Os Devaneios do Caminhante Solitário. E é isso. Vou fazer um projeto de bater perna no shopping, né? Visto que, né, na minha realidade, se for correr no meio da floresta, melhor não, né? Porque pode ser que eu me perca. E, assim, nossa, se eu for dar vazão pra minha imaginação, tipo, ande e depois volta o caminhão. Poxa, ainda mais aqui na floresta amazônica, aqui na região, no caso, a gente tem muitos casos de pessoas que se perdem, né? Crianças, viajantes e tal. Então, melhor não, né? Vamos estar evitando. Caminhar no shopping, né? Os templos do nosso Deus moderno, capitalismo, né? Então é isso. Não vou poder comprar nada, mas é isso. Eu lembro que eu fiz aquele vídeo onde que eu não aguentava não terminar nada, né? Que eu falei que não aguentava mais ser limitada pela minha realidade financeira. E agora que, com toda essa situação, né? Eu acho que já tem um ano, né, que eu fiz aquele vídeo. E eu basicamente, tipo assim, tô em outra situação, ao mesmo tempo que parece que eu ainda. Tem coisas assim daquela situação que eu tava, daquele momento que eu tava, que eu ainda. Parece que ainda a lição ainda tá aqui, ainda tem alguma coisa que eu ainda tenho que aprender com essa lição aí que ainda não acabou, foi embora. Aí é isso. Também é meio errado pensar, né, que quando a gente encerra uma lição, a gente não vai viver pelo menos alguns componentes dela, né? Então, ai, gente, sei lá, o vídeo já tá muito grande. Boa quarta-feira pra vocês, né? E é isso. O sonho do Hexa morreu em 2026, mas, né, ainda bem que eu não sou a seleção brasileira. Deus me livre.